Chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra do Senhor nessa manhã tem por título: A igreja não perde. Amados e queridos ouvintes, é sabido de todos que temos vivido dias de crise, de declínio, de degradação moral dos direitos humanos, dias de opressão e de repressão, dias em que o mundo e seu sistema caído tem tentado de todas as maneiras coibir, reprimir, controlar e penalizar. E mesmo não sendo pertencentes a este mundo, estando nele, somos sujeitos a tudo. Somos sujeitos a tudo isso. No entanto, Deus nesta hora vem mais uma vez lembrar aos seus, aqueles que o amam, dos seus cuidados e fidelidade. Um noivo tem uma noiva e ele cuida muito bem dela. Mesmo que ela sinta o desprezo da impiedade, as ameaças desse mundo, Deus contempla todo o cenário. Deus não perde. E sua obra, sua noiva, sua igreja também não. Sua igreja está nele edificada. E a leitura bíblica que fizemos deixa claro tal verdade. Mateus 16, do versículo 15 ao 18, diz assim: ouça com atenção. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O título da leitura diz assim: A confissão de Pedro. Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interroga seus discípulos dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles o responderam. Uns diziam que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Observação: para quem não conhecia e não conhece e não eram seus, ou seja, Jesus era apenas uma cópia de um outro ressuscitado ou de um outro conhecido. Eles acreditaram que Jesus era Elias, glorificado pelo Pai. Alguns diziam que ele era João o Batista. E outros acreditavam que Jesus era Jeremias, o profeta das lágrimas. Mas Jesus para de dar atenção, despreza a visão mundana, a visão de ruas, das ruas, as palavras daqueles que não conheciam. Porque para o mundo secular, Jesus é apenas um nome bonito, um homem bom.
ou um bom homem. Mas Jesus se volta para seus discípulos, seus seguidores, e olhando para eles pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, o que eu sou? O que eu represento para vocês? O que eu sou para vocês, meus apóstolos, meus discípulos? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, ó glória. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te pergunto nesta hora, quem ele é para você que está me ouvindo? Quem é Jesus para você que está me escutando nesta hora? Porque para Pedro, ele era o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Para Pedro ele era, para mim ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele é ontem, é hoje e é eternamente. Observe, apesar do evangelista Mateus já ter chamado Jesus de Cristo em seu evangelho, no capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo 16, esta é a primeira vez que os discípulos o chamam de Cristo. Pedro enfatizou ao dizer Filho do Deus vivo, para opor-se ou contrastar, opor-se às divindades pagãs sem vida, tal como o falso deus Pan, que estava representado em um templo próximo dali. Simão reconheceu a identidade de Jesus por meio da revelação divina. E essa é a razão pela qual Jesus lhe deu o nome de Pedro. É a primeira vez que Jesus o chama de Pedro. Embora Mateus já tivesse registrado o seu nome antes dessa passagem estar em evidência. É a primeira vez que Jesus o chama Simão de Pedro. Observe, no versículo 16, Pedro fala para responder Jesus: Tu és o Cristo. Mas no versículo 17, Jesus fala para responder a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão. O nome Pedro significa fragmento de rocha e pedra. Pedra significa rocha maciça. O versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Só que há uma má interpretação aqui por parte de uma igreja, pensando ser Pedro a pedra fundamental, e não é. Porém, o próprio Pedro procurou logo cedo esclarecer esta confusão que existe no coração de muitos, que ele é o fundamento, acreditando ser Pedro o fundamento, a pedra fundamental da igreja. Mas Pedro disse com clareza em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 11, ele é a pedra. Ele quem, pastor? Jesus. Pedro está falando de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Para um melhor entendimento acerca dessa pedra de esquina, ouça com atenção. Vários escritores sagrados, além do próprio Jesus em Mateus 21, versículo 42, se referiram a uma pedra que os construtores haviam rejeitado.
a qual veio a se tornar a principal pedra angular. Isso podemos ver em Salmo 118, versículo 22, Mateus 21, 42 e 1 Pedro 2, do versículo 7 ao 8. Afinal de contas, que pedra misteriosa é esta? Que pedra misteriosa é essa? Segundo os rabinos, as pedras usadas na construção do templo de Salomão já vinham cortadas sob medidas das montanhas. Aí você diz, que isso, pastor? Isso não está na Bíblia. É só estudar a Bíblia, querido. No lugar de ler a Bíblia, estude a Bíblia. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, está aqui. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava. Ou seja, do jeito que elas eram trazidas, elas eram postas. Presta atenção. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão começa a construção da casa do Senhor. Você leu comigo ou apenas ouviu? 1 Reis 6:7, que as pedras que eram usadas, que os construtores usaram para construir o templo, já vinham cortadas sob medidas das montanhas. Porém, entre essas pedras que tinham a mesma medida, presta atenção, apareceu uma pedra com a medida diferente, e por isso ela foi rejeitada pelos homens que construíam o templo. Todavia, ao terminarem de encaixar todas as pedras, ficou uma brecha na esquina, onde acontecia a junção das duas paredes principais do edifício. Foi nesse momento que alguém se lembrou. Eita, glória de Deus. Foi nesse momento que alguém se lembrou. Aquela pedra de medida anormal que os construtores haviam rejeitado. É a que falta aqui. E ao colocá-la na brecha existente nas duas paredes, a pedra rejeitada se encaixou perfeitamente. Com isso, essa pedra veio a se tornar a principal pedra de esquina. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado pelos construtores. Alguns judeus, Alguns anciões. Lucas 9:22 diz assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Mas mesmo rejeitado, encaixou-se perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade e veio a se tornar a principal pedra de esquina. Aleluia! Como diz João, capítulo 1, versículo 10 ao 12, e Atos Apóstolos, capítulo 4 ao 11. O mesmo acontece com a igreja hoje e seus pastores. Estão sendo rejeitados porque não se encaixam nas visões malignas de um mundo corrompido pelo pecado e já afundado no maligno. Estamos sendo rejeitados por aqueles que deveriam edificar. Estamos sendo rejeitados por aqueles que deveriam reger com sabedoria e temor a Deus uma nação, um estado, um município. Mas porque não estão nas medidas
dos esquerdistas, esses nobres guerreiros, a igreja do Senhor, os mesmos querem a todo custo, até se aproveitando de uma tragédia provocada e disseminada, para agora, enfim, parar a marcha da noiva de Cristo. Só que há um detalhe aqui. Podemos ser rejeitados agora, mas vai chegar uma hora que vão olhar para o buraco e irão dizer: precisamos daquela pedra. Para nós, rejeitada, mas para Deus, preciosa. O profeta Isaías escreveu em Isaías 28, versículo 16: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. O profeta Isaías disse: você que está ouvindo, preste muita atenção, porque você vai ver o que vai acontecer. Não se esqueça, Jesus é a pedra que foi provada, é pedra preciosa de esquina. Sem ele a obra não é nada, porque não se completa. Não somos nada sem Jesus. Não somos nada sem o Salvador e Senhor. Não somos nada sem o Cristo. Não somos nada sem Ele. E a igreja está nele fundamentada. Cristo é o fundamento. 1 Coríntios 3:11 afirma o que eu estou te dizendo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre Cristo, a igreja eleita está edificada. Nada pode abalar a igreja fiel de Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela está em Cristo firmada. A igreja não perde. Lembra de Faraó, o rei do Egito, ao qual morreu com todo o seu exército no Mar Vermelho? Deus foi glorificado em sua morte. Êxodo 14:4 diz: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Mas Deus deu muitos sinais, já havia avisado. E em Êxodo capítulo 4, versículo 22 ao 23, o Senhor então diz: então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusastes. Tu recusastes deixá-lo ir, e eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Deus Pai cuidou do seu filho. E nesta manhã, eis a maior revelação, eis a maior profecia, que é a palavra de Deus, a Bíblia, dizendo: deixa a minha igreja me servir. Deixa o meu povo me adorar. Não toque na minha igreja, senão entrarei no meio de vós com rigor. Deixe meu povo me adorar. Lembra dos dias de Esté? No capítulo 3 de Esté, Amã pretendia matar todos os judeus.
Veja comigo se não há alguma semelhança com os dias de hoje. Esté capítulo 3, versículo 8. Amã, o inimigo dos judeus, o homem que queria o fim da igreja. O versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Pelo que, olha o que a Bíblia diz: pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Para maior entendimento, você lê até o versículo de número 11, que você vai ver toda a abrangência do que Amã queria fazer com o povo de Deus. Amã disse ao rei: o problema é esse povo, o problema é a igreja, é os crentes, é esse povo, nós temos que resolver isso. E foi lançado um decreto, está escrito lá, viu? Olha, não parece nada com os dias de hoje, hein? Será que não tem nenhuma comparação com os dias que nós estamos vivendo? Os dias que Esté viveu? Enquanto isso, Esté, ela estava nos seus aposentos reais. É rainha e não estava a par da situação real. Mas quando ficou sabendo, enviou mensagem a Mardoqueu, homem benjamita, seu pai adotivo, contando suas dificuldades de acesso ao rei. Isso está em Esté capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 11. Estou falando para ti que o mistério foi profundo. Mardoqueu respondeu a mensagem de Esté dizendo: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calardes nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Mardoqueu mandou uma mensagem clara para Esté, dizendo: não fique aí pensando que é melhor do que toda a igreja, viu, Esté? Para ficar em descanso e calada dentro de um palácio. Deus se levantou para esse tempo, Esté. Clame, Esté. Reaja, levante-se, pois foi para isso que ele te chamou. Se não chamar, se você não se manifestar, não clamar a Deus e te calar, Deus livra a sua igreja de qualquer maneira, mas você e sua casa, Esté, vão perecer. Será que a mensagem ficou clara? Você que está aí se ocultando, se escondendo, agindo como um covarde, esquecendo da chamada, de quem é que te chamou. Está sendo vergonha para ti esse tempo, no lugar de ser honra para a glória de Deus na sua vida. Será que a mensagem de Mardoqueu não está clara para nós hoje? Para nós que dizemos ministros do Senhor, aonde estão os pregadores agora? E os profetas, aonde estão? Estão sendo silenciados, estão com medo, sob ameaças. Mas não podemos esquecer, irmão, que é com Cristo até a morte, não importa o que aconteça.
evangelho de fachada, durante séculos, de muito tempos atrás, já existia. Andar com Cristo só na multiplicação dos pães é muito fácil. O negócio é andar com Ele dentro da fornalha. É ser lançado na fornalha, porque não nos curvamos a estátuas de idolatria, mas saber que lá dentro o quarto homem não abandona quem é fiel. Será que a mensagem não ficou clara? De Mardoqueu para nós que dizemos ser o corpo de Cristo hoje. Levante-se e lute pelo seu corpo, senão irá perecer. Mas a igreja não vai perder. A noiva de Cristo, ela não perde. Não perdeu quando os apóstolos foram assassinados. Não perdeu quando os primeiros cristãos foram mortos nas arenas, ou utilizados como lâmpadas, tendo seus corpos incendiados. Não perdeu diante da Santa Inquisição. Mais de 2000 anos se passaram, a igreja continua sem saber o que é uma derrota. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Não desanime ou se desespere. A igreja de Cristo segue marchando triunfante, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir e para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A igreja segue. Não estamos órfãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. É no céu, viu, gente? Galardão aqui na terra. A promessa de galardão é no céu. É lá que o dono da obra vai honrar quem faz a obra. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, diz a palavra do Senhor. Isso é para a igreja que está marchando como igreja, como Moisés, como Mardoqueu, como Cristo. Amém. Deus seja louvado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa caminhada com Cristo é de fachada, é brincadeira? Foi entusiasmo? Foi fogo de paixão? Quem é Jesus para você? O que foi esses anos tudo andando com Ele para chegar agora?
e perder diante da maior oportunidade que você tem de prestar o maior serviço da tua vida para a glória dele. A igreja não perde. Ainda que você se sinta pequeno ou derrotado, isso é sua visão terrena, mas no reino espiritual, a igreja nunca perdeu e nunca vai perder. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja tem dono. E ainda que o inferno se levante, seus emissários, seus filhos, seus agentes, seus instrumentos, seus cavalos, aqueles que são usados por ele, ainda que o inferno se levante contra a igreja, não prevalecerá. Por quê? Porque a igreja está alicerçada, firmada sobre a pedra fundamental, a pedra, a rocha que é Jesus. Todos morreram, de Adão até João dos dias de hoje, mas só tem um que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Só ele é grande, só ele é, só ele foi e sempre será. Mas segundo Hebreus capítulo 3, versículo 8, o negócio fica melhor ainda, porque o escritor disse com clareza: Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é ontem, hoje e eternamente. Palavra do Senhor. Vamos orar? Eu lhe convido para juntos orarmos ao Senhor. Ore comigo nesta hora. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui mais uma vez diante dos teus olhos nós nos curvamos diante da tua beleza e soberania. Acabei de falar de ti e da tua palavra. Com auxílio do tangedor, nos recordamos que tu és Deus de promessa. E as tuas promessas não caem no pó da terra, como as promessas de um homem falho e ilimitado. Porque o Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor fez uma promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo esteja cumprido e consumado, ou até que a nossa vida, ou até que o último fôlego seja tomado. O Senhor estará conosco.
o Senhor estar com a tua igreja. E não importa o que façam contra ela, o Senhor está vendo tudo. Assim como o Senhor viu os filhos da promessa, os filhos de Abraão, oprimidos no Egito. E o Senhor disse a Moisés que o clamor dos seus filhos subiu a ti, e o Senhor viu a aflição de cada um deles. O Senhor enviou Moisés e cumpriu a sua promessa. Tirou o povo do jugo mundano e deu a eles a sua própria terra. Assim como igreja, aguardamos sermos tirados desse Egito e sermos levados para Canaã prometida, a Nova Jerusalém, que de Deus viste João descendo do céu. É nessa promessa que nós esperamos, esperançosos, a promessa da tua vinda, da tua maior honra e da tua maior manifestação de justiça para com teu povo sofrido nesse chão. Nos cobre com teu sangue. Nesta oração visita, meu Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que apenas querem trabalhar, aqueles que apenas querem ter o direito de lutar, aqueles que apenas desejam seus direitos constitucionais de volta. Meu Pai, entra com intervenção. Venha blindar as entradas e saídas da minha cidade, dissipando, neutralizando toda ação viral, se ainda assim existir. Venha guardar, meu Pai, o coração do pai de família, dos idosos, crianças, casais, para que não entram no colapso da manipulação das suas emoções, para que não sofram as mentiras e agruras desse século, dessa geração caída e que envergonha o seu nome. Que o Senhor se compadeça das almas que estão afastadas da tua presença. Que o Senhor dê a elas a oportunidade de se reconciliarem contigo. E aqueles que ainda não receberam como Senhor e Salvador, oh meu Deus, não nos deixe que a cegueira, que a surdez espiritual os impeçam de alcançar os céus. Caia por terra agora em nome de Jesus toda a ignorância e toda a ferramenta que estava forjada, preparada contra o teu povo ou contra a minha vida. Que estou aqui agora orando, seja queimada, seja destruída, seja lançada por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Venha levantar na terra aqueles que te honram, aqueles que são submissos e obedientes, não os rebeldes e os profanos, aqueles que viram as costas para aqueles que um dia os ergueram. Não, Deus, honre aqueles que choram, mas não abandonam o barco, aqueles que lutam acreditando que vale a pena lutar, porque soldado que não luta não tem sentido a sua existência e o seu alistamento. Mas a tua palavra diz que estamos numa milícia, no auxílio do teu exército. Teu filho Paulo disse que estamos alistados em uma grande batalha espiritual. Então,
Venha forjar a tua igreja com armas espirituais. Coraça, capacete, escudo, sapatilha, espada. Em nome de Jesus. Cai por terra toda obra maligna. Cai por terra agora toda ignorância e soberba. Eu repreendo em nome de Jesus. Assim como nós não nos esqueceremos, Jesus, dos opressores. E disseste no livro de Salmos: lembrai de onde eu vos tirei, da terra do Egito. Para que aquele povo não se esquecesse dos seus opressores, não me esquecerei daqueles que oprimem hoje a tua noiva. Como acredito que também o Senhor não, pois está vendo tudo. Glorifica o teu povo nessa terra, Deus. Glorifica o teu povo nesta cidade. Glorifica o teu nome no teu povo. Como disse Jesus, glorifica o teu filho, pois é chegada a hora. Em João, no capítulo 17, versículo 1. A tua palavra é fiel, Jesus. E eu peço em nome do Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aviva a tua obra. Renova os teus ungidos. Dê a eles a coragem de Davi. E levante do lado deles homens corajosos, como os valentes de Davi. Homens que lutaram ao lado de Gideão, como os 300 de Gideão. Gideonitas fiéis na batalha. Levante homens, obreiros, para estarem aos nossos lados, para glorificar o teu nome santo. Com alegria, com verdade, fidelidade e lealdade. Levante homens leais, Jesus, e não fingidos. Levante homens que possam ser contados no meio dos 300. Que ao Gideão lutar ao lado dele, saiba que não será alvejado pelas costas, mas que terá um reforço, um auxílio, terá uma cobertura, terá um amigo. Enxugue as lágrimas dos que hoje choram, porque se sentem só. Mas eu creio, Jesus, que como dono da obra que tu és, tu vai mandar auxílio à obra. Tu vai levantar alguém para a obra. E é a vez daquele que foi escondido na aljava e descansado no azeite. É a vez dele, Jesus, de ser levantado nessa terra para ajudar Pedro a fazer a sua obra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.